Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Vou me apresentar aqui rapidamente. Eu sou o professor Ricardo Chaves, sou doutor em Geografia aqui pela Universidade de Brasília. Sou professor na educação básica também, atuo aqui na rede pública do Distrito Federal e tive a oportunidade de ter sido orientado pela professora Cristina, que tornou-se aí uma grande amiga e uma pessoa que gosto muito e admiro, e fico muito feliz dela ter feito esse convite aí para apresentar um pouco da minha pesquisa. Eu desenvolvi essa pesquisa no mestrado e no doutorado desde 2018, foram 7 anos de pesquisa, juntando as duas, né? Um intervalo aí de 1 ano durante a pandemia, mas de 2018 a 2025 pude explorar um pouco mais a respeito dessa prática que é o trabalho de campo, que é uma metodologia que eu já utilizava nas minhas aulas na época não, na minha atividade docente, no meu trabalho, mas sempre tive aquele incômodo de certo modo a prática não vir acompanhada de um método, de uma teoria e, de certo modo, ficar bastante envolvida com o improviso. Então, aqui, na verdade, o meu interesse é apresentar um pouco do que eu desenvolvi durante o mestrado e o doutorado e, quem sabe, contribuir com vocês. Eu sei que a professora disponibilizou um texto meu, em parceria com ela mesma e uma outra colega. Esse texto foi escrito bem no início do meu mestrado, então, de certo modo, eu posso até dizer que houve um amadurecimento ao longo desse período, né? Porque é um texto publicado em 2019 e, bom, do início do mestrado, né? A tese foi defendida em 2025, então é natural que algumas coisas tenham sido repensadas, refletidas, mas de maneira geral o método segue aquele, né, da atividade processual, abordando um pré-campo, um campo e um pós-campo, tá? Mas foi um texto que eu gostei muito de fazer, porque ele foi, na verdade, escrito no ano de 2018, quando eu cursava as disciplinas obrigatórias, e é um texto escrito a partir de um processo de revisão de literatura. Ele é publicado em 2019, mas foi submetido, eu lembro bem, na semana de dezembro, uma das últimas semanas do ano, mês de dezembro de 2018. Tá? Bom, então, conversar aqui um pouquinho, tem uma apresentação aqui que eu vou explorar um pouco, ser breve com vocês também, né? Só coloquei essas informações aqui porque a minha pesquisa, no final dela, foi financiada pela CAPES. Aqui, então, quero fazer meu agradecimento à CAPES por ter financiado parte dessa pesquisa, o programa de pós-graduação em Geografia, aqui da Universidade de Brasília, que é o departamento que eu desenvolvi essas duas pesquisas, né, sob a orientação da professora Cristina. Aqui os dois grupos que eu faço parte, o grupo NEPEG, que é um grupo que nasce no seio da Universidade Federal de Goiás, mas o GEAF, que foi de fato o grupo que me acolheu e que me ajudou aí no meu processo formativo enquanto pesquisador, professor pesquisador, e a UNB, que foi a minha casa nesse período da pós-graduação. Bom, então, aproveitando aqui, apresentando um pouquinho algumas das reflexões, né, sobre o trabalho de campo, que, na verdade, o ponto mais interessante é de ser considerada a assinatura pedagógica do professor e fazer parte do repertório dos conhecimentos pedagógicos dos conteúdos. Então, a ideia é que o trabalho de campo ele consiga se conectar com as diferentes áreas da geografia, né, os diferentes espaços que a geografia vai abordar, vai construir com seus estudantes, ou seja, um trabalho de campo de geografia
urbana, ele pode muito bem contemplar componentes físico-naturais para associar a sociedade e natureza, né? Embora a gente saiba que o currículo ele trabalha com os conteúdos de forma bem compartimentada, bem separadinho, mas a ideia é que isso seja integrado, né, de uma forma só. Bom, aqui algumas definições de trabalho de campo, que de certo modo eu apresento também nesse texto que vocês leram, a relação entre prática e teoria, envolvendo o imaginário da geografia, a ideia de aprendizagem pela experiência, a contextualização das condições socioculturais, tá? E a necessidade de um espaço fora da sala de aula. As origens do trabalho de campo, nesse artigo eu explorei pouco, mas em um outro artigo também publicado em 2019 eu fiz uma leitura maior do que foi apresentado em trabalho de campo a partir de uma literatura internacional e vi que a geografia anglo-saxônica ela tem uma discussão forte em cima disso, desde a sistematização das escolas lá no século XIX. E aqui, se nós pensarmos no nosso espaço enquanto América Latina, como não reproduzir esse trabalho de campo europeu, né, clássico, tradicional, e como a gente tentar explorar o trabalho de campo a partir do nosso chão, né, do nosso solo, de onde nós pisamos, do nosso ground. Então, uma perspectiva decolonial foi o que eu tentei apresentar também a respeito do trabalho de campo na minha pesquisa de doutorado, ao construir isso com os sujeitos e não apenas a aplicação. Tanto que houve um amadurecimento entre as pesquisas do mestrado e do doutorado. No mestrado, até influenciado por essa leitura de revisão internacional, que foi uma orientação da universidade, que no nosso programa a gente precisava ter uma boa parte do nosso referencial teórico estrangeiro. Então foi um trabalho de campo talvez um pouco mais clássico, que é o que vocês viram nesse artigo, né? A sistematização em 3 etapas, o pré-campo, o campo, o campo e o pós-campo, aliás, como uma forma de movimento dialético, né? Então, de problematizar, sistematizar, sintetizar essas informações. Mas no doutorado eu acabei amadurecendo um pouco mais e eu vou apresentar aqui para vocês também. Bom, o valor pedagógico desse trabalho de campo, ele aqui ainda é um ponto que eu concordo e mantenho, não deixei ele de lado, né? A questão dos conhecimentos específicos, as habilidades técnicas, a interação social, a resolução de problemas, a análise de pesquisa, decisões, trabalhos em equipe e a ideia do espaço cotidiano, que é onde eu defendia a tese da formação de uma unidade territorial de aprendizagem. Então, a partir do território desses próprios estudantes para que consiga construir conhecimentos diante do que eles vivem, diante do que eles utilizam, né, a ideia de espaço, de território usado, sendo ressignificada mesmo num contexto de aprendizagem de conceitos e de utilizar a geografia como uma lente analítica do espaço, para saber nesse espaço como atuar, como se desenvolver, tá? Como não utilizar o espaço como um simples palco, mas como um espaço relevante à vida, que faz parte da vida desses estudantes e que esses estudantes atuam sobre ele. Então, algumas das perspectivas, né, do trabalho de campo, então, ainda nessa literatura estrangeira, a ideia de uma aprendizagem baseada em reflexão, para ir além da descrição, aprendizagem a partir da experiência, tá? Conhecendo esse mundo, construir ferramentas e habilidades numa ideia de justiça social e justiça espacial.
essa referência aqui de um autor russo, eu acabei utilizando bastante essa ideia na perspectiva da tese. A perspectiva da aprendizagem ativa, né, percebam que elas não estão isoladas, na verdade elas se unem, elas são complementares, tá? E aqui algumas das categorias de trabalho de campo, que vão desde a simples observação, né, que é a reprodução da sala de aula, tá? Segue essa expressão aqui também, que é uma expressão inglesa, né, do tour, do simples roteiro turístico, de olhar e reproduzir, que é aquele trabalho de campo mais tradicional, mas o participativo, da observação participante e até mesmo no trabalho de campo virtual, né? Tem um colega da UFG que está desenvolvendo a tese dele a respeito dessa prática, utilizando a ferramenta Google Earth, né, aquele de imagens de satélite. Então, ele considera que seja interessante para desenvolver raciocínio geográfico, pensamento geográfico com os alunos dele. Não é muito uma prática que eu goste, assim, não é um ponto que eu acho tão legal, mas, enfim, dentro das limitações, né, de saídas, a gente sabe que é muito complicado, às vezes, sair com um grupo grande de alunos, com certeza é uma alternativa e tem pesquisadores se debruçando sobre esse tema. Bom, aqui a questão de alguns desafios, eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque como aqui é um programa de pós-graduação, imagino que a maioria já seja professor, ou esteja muito próximo de ser, mas são alguns dos dilemas, né, que aparecem dentro do cotidiano escolar, desde a análise colonial, né, até o custo, as questões como racismo, as questões de gênero, são vários desafios para desenvolvimento do trabalho de campo na educação básica. E aqui a ideia dos métodos, né, ou das perspectivas utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho de campo. Daqui, o que eu utilizei? O espaço escolar, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu desenvolvi o trabalho de campo nas proximidades da escola, o diário de campo, né, o caderno de campo, e categorias, onde eu me debrucei a respeito do território. O território foi, no doutorado, a categoria que eu mais explorei para utilizar um trabalho de campo a partir de situações geográficas. Vou falar isso um pouquinho mais à frente. Aqui a ideia da unidade territorial de aprendizagem, que é uma construção nossa, minha e Cristina, nessa perspectiva do mestrado e do doutorado, então da gente entender que o espaço desses estudantes, o território desses estudantes tem uma vocação voltada para o ensino, mas também voltada para a aprendizagem. Então, a maneira de classificar os espaços vividos, esse território usado como um território de aprendizagem. Então, foi uma categoria que a gente construiu, começamos a desenvolver no período do mestrado e ampliamos no doutorado. Então, aqui, diminuir aqui a tela, aqui é a ideia do trabalho de campo pensando numa mediação didática, né? Então, espaço geográfico como lente conceitual, dinamizando ali a lógica da cidade e do território, a aprendizagem enquanto um processo de desenvolvimento humano, desenvolvimento do novo, tá? Sendo que a cidade, o modo de vida desse sujeito, o território, a análise espacial que ele ia realizar, enfim, a partir das relações de poder, de resistência, dos atritos, das aproximações, né, apropriações, os conflitos, tá? E a situação geográfica, né, que seria essa base material, assim, de como ele poderia utilizar eventos ocorridos ali no cotidiano dele para extrair essa aprendizagem em geografia. Bom, aqui as relações entre o território e o ensino de geografia,
né, pensando na perspectiva do trabalho de campo. Então, ainda existem alguns obstáculos e superações, mas a tese já faz algumas propostas, tá? Então, como proposta, reconhecendo a autoria espacial e territorial desses estudantes, que seria essa proposta da unidade territorial da aprendizagem, esse território percebido e reconhecido como uma demanda para empoderar esses sujeitos em processo de lutas. A pesquisa do doutorado foi realizada em uma cidade de periferia, próxima ao centro aqui em Brasília, que atende estudantes de uma região bastante carente. Esses estudantes são deslocados, ou seja, eles são desterritorializados diariamente do local de moradia para uma outra cidade onde eles assistem às aulas, tá? Então isso, assim, a gente tentou sair dessa perspectiva mais tradicional e ir para uma perspectiva mais emancipadora desses sujeitos e uma proposta de letramento de território para o reconhecimento de problemas, para a apresentação de soluções, visando resultados, e o território ser uma base conceitual para a construção da cidadania, né? A cidadania se aprende. Bom, aqui a ideia da organização da UTA, né? Então, qual foi o movimento que nós fizemos? Então, o vínculo dessa base territorial, a partir das geografias dos estudantes, né? O território a partir das geografias, mas em diálogo com ele mesmo. Então, valorizar esses conhecimentos, relacionar vida e espaço. Isso seria identificado por uma cartografia colaborativa, então, de novo, ao invés da cartografia oficial, a cartografia do corpo, né, onde esse sujeito se transita, onde ele se desloca. As reflexões entre o professor e os estudantes. Então, o trabalho de campo partiu de uma reflexão, foi um trabalho colaborativo, ele não foi apresentado ali de maneira vertical, mas ele foi construído, todas as etapas foram construídas. Então, o trabalho de campo como uma mediação didática para aprender a pensar e desenvolver o novo diante das vivências de autoria espacial e territorial. Bom, o que foi a minha área de pesquisa durante o mestrado? Foi numa cidade chamada Águas Claras. Ela é uma região administrativa, está mais ou menos uns 20 quilômetros do centro de Brasília, mas é uma cidade de perfil socioeconômico de classe média alta. Isso aqui, durante o meu período do mestrado, todas as atividades eu conciliei com o trabalho. Então, essa aqui eu acabei desenvolvendo uma prática junto com os estudantes da escola onde eu trabalhava. Tá? Aqui é a localização da cidade no contexto do DF, no contexto do país. Esse é o roteiro que nós chamamos de unidade territorial de aprendizagem. Nesse primeiro momento, os pontos, a escola está aqui no ponto número 1. Esses 4 pontos foram selecionados por mim, enquanto pesquisador, e aí eu fiz todo o trabalho aqui durante o mestrado, igual eu falei com vocês, né, numa abordagem ainda um pouco mais tradicional, conservadora, não no sentido de uma geografia quantitativa, sabe, simplista, mas no sentido do método, né? Então, enquanto pesquisador, eu ainda não tinha amadurecido tanto e até por conta do tempo eu não quis ousar tanto. Então, eu mesmo selecionei os pontos, eu mesmo direcionei todo o processo aqui. Então, qual foi a participação dos estudantes nessa pesquisa do mestrado? Bom, apresentando um tema, geografia da cidade, eram estudantes do 7º ano do ensino fundamental, dos anos finais. Perguntas mobilizadoras, foi o meu processo de problematização ou pré-campo. Então, perguntei para eles o que era cidade, o que eles entendiam, né, como cidade, como era viver numa cidade. Analisei essas respostas, vi que eram respostas bem simples, pouco complexas e carregadas de estereótipos. E o trabalho de campo, nesse quesito, ele serviu para construir um conceito. Então, veja que foi uma proposta um pouco mais, hoje eu diria, conservadora no sentido do método. Eu não usei tanto. Mas obtive bons resultados,
né, os estudantes aprenderam, demonstraram conhecimento. Aqui já foi meu processo durante o doutorado. Então, já fiz em uma escola pública, me distanciei consideravelmente, reduzi a jornada de trabalho na escola particular, ainda não tinha sido nomeado no concurso, e fiz uma escola pública. Essa escola ela foi escolhida, né, para a realização da pesquisa porque ela ofertava o ensino fundamental no turno vespertino, então era uma forma também de eu conciliar com a minha rotina de trabalho. É a cidade do Guará. Guará é uma cidade, embora próxima também do plano piloto, mas ela é considerada uma área periférica. Está na borda ali do centro. Aqui a localização dela, né, no contexto do Distrito Federal. Então você vê que é relativamente próximo, todavia a renda aqui é bem menor e, por ser uma escola pública, ela atende estudantes de uma outra cidade chamada Cidade Estrutural. Bom, no trabalho na pesquisa do doutorado, eu já, tinha mais tempo também, então eu fiz uma entrevista com o professor regente, foi uma entrevista semi-estruturada, que tem alguns dados, depois a professora pode disponibilizar para vocês os arquivos da dissertação e da tese, caso vocês tenham tempo ou interesse. E aqui, voltando lá no caso do mestrado, né, os pontos que eu mesmo selecionei. Então, eu coloquei aqui nos slides essas comparações para vocês perceberem a diferença, que aqui eu selecionei os espaços, eu analisei e vi conteúdos que poderiam ser trabalhados para a construção de um conceito. A ideia era o conceito de cidade. Já no doutorado, a perspectiva era outra, era a aprendizagem a partir de situações geográficas que emergiriam diante da própria realidade de vida desses sujeitos. Bom, aqui o caderno de campo que eu construí durante o mestrado. Então, tem os 4 pontos de exploração e sempre uma imagem, um textinho e perguntas motivadoras, né? Então, os 4 pontos aparecem aqui. O processo de sistematização, né? A maneira como eu desenvolvi o processo do método, então, realização de aulas, o próprio trabalho de campo e depois pedir para os alunos construírem uma espécie de página no Instagram contendo fotos que eles mesmos tiraram e textos associando ali a lógica da cidade. Então aqui foi o roteiro do nosso trabalho de campo, foi uma manhã de pesquisa com eles fora da sala de aula. Aqui algumas fotos, né, das atividades e deixa eu voltar aqui. Opa, aqui. Algumas fotos com os estudantes durante a realização da atividade e aqui algumas das produções, das fotos que eles mesmos tiraram, né, desenhos que eles quiseram fazer, associando ali com a atividade. Já no caso da pesquisa do doutorado, a gente desenvolveu o contrário, né? Nós fizemos primeiro a identificação do território desses sujeitos. Esse território foi identificado a partir de uma oficina de cartografia colaborativa, tá? E aí eles tinham que apresentar espaços que eles gostavam, espaços que eles tinham medo, que eles percebiam grande circulação de pessoas, eles percebiam ali uma dinâmica. Esses alunos participaram então aqui, né, entendendo como que se elaborava um mapa, princípios básicos deles, né, e foi dado ali um período mais ou menos de 2 aulas, com base na imagem de satélite. Apresentei a imagem de satélite para eles e eles foram desenhar os mapas deles. Essa prática de cartografia colaborativa, ela é interessante porque ativa o sujeito, né? Então veja que do mestrado para o doutorado já tentei ousar um pouquinho mais e reconhecer literalmente pelo aluno, pelo estudante e não apresentar uma coisa já pronta, tá? Bom, aqui são alguns dos desenhos desses mapas.
tá? Já ressignificados, né? Essas luzinhas aqui eu que interpretei, fazendo a leitura, fazendo a análise, então foi uma pesquisa que deu um pouco mais de trabalho, porque em pesquisa colaborativa, o sujeito ele é participante também, né? Então, foi necessário uma análise dessas informações para construir o roteiro da unidade territorial de aprendizagem. Então, aqui, o território ele grita mesmo. No primeiro contexto, lá no mestrado, ele ainda não tinha, ainda estava um tanto, talvez, adormecido, ele ainda não tinha aparecido tanto. Aqui ele aparece com mais precisão. Bom, esse aqui foi o roteiro, foi um roteiro bem menor, tá? Então, localização da escola, uma visita a uma feira próxima, uma praça, uma lanchonete, então bem nas imediações da escola, de fato, tudo feito a pé, não foi necessário ônibus ou coisa do tipo, tá? E aqui o espaço como um todo, a situação geográfica que eles reconheceram foi uma parte da feira aqui da cidade, chama-se Feira do Guará, né? E os temas que eles puderam explorar. Então aqui o caderno de campo foi construído a partir de um diálogo com o professor. Foi feita uma visita com o professor nesse espaço da feira, depois de perceber que a feira aparecia com frequência no, no, nos mapas, tá? E dentro dessa lógica da situação geográfica, né, ao ter um espaço, que é a própria feira, aqui algumas operações cognitivas e conceitos de relações espaciais, tá? Como vizinhança, distância, conexão, localização, movimento, transição, padrão, forma, conteúdo. Bom, esse foi o caderno de campo da feira, então veja que ele está mais enxuto, né, por ter sido construído em parceria com o professor e não ter vindo com o meu olhar ali de pesquisador, tá? Algumas fotos, desde a aula preparatória, quem fez a aula foi o professor regente da turma, né? Foi uma turma de crianças do sexto ano, então minha pesquisa foi desenvolvida ali mesmo no começo dos anos finais, né? Sexto e sétimo ano. Aqui os estudantes, classificamos as respostas desses estudantes em respostas potentes, respostas medianas e respostas frágeis. Alguns estudantes não apresentaram o que era esperado dentro dessas conexões da situação geográfica associada com o território. Essa é a leitura territorial que os estudantes apresentaram na Feira do Guará como uma situação geográfica. Então, desde as respostas potentes, mas respostas medianas, eles conseguiram perceber centralidades, diversidade, a questão do comércio, acessibilidade financeira, o abastecimento, mas alguns estudantes também tiveram dúvidas sobre a distância e o alcance da feira dentro da cidade, dificuldade em encontrar diferenças ao fazerem comparações, e alguns estudantes não mencionaram elementos de territorialização. Os meios utilizados, né, nesse trabalho de campo na feira foram relatos do professor, observação, caminhada pelo espaço, percepção de cheiros, perguntas aos feirantes, descrição e registros no caderno de campo. Isso se repetiu depois no espaço em frente à escola, tá? Seria o espaço como um todo, e a situação geográfica, que eles mesmos perceberam, uma coisa que pode ser banal, básica para qualquer adulto, mas no olhar da criança faz muita diferença, que os corpos desses estudantes dinamizam o território pela presença ou pela ausência, né, no período letivo. Aqui, novamente, o caderno de campo, tá, realizado em parceria com o professor, e os estudantes em atividade de trabalho com a companhia desse professor. Aqui a leitura territorial que eles desenvolveram e também a apresentação de fragilidades. Bom, nesse processo, né, como uma perspectiva de
pós-campo, nós apresentamos algumas situações problemas, com perguntas geográficas, com definições que eu, enquanto pesquisador, construí sobre território e cidadania, e os estudantes tiveram que formular soluções. Então, a nossa, digamos assim, avaliação de aprendizagem foi mediante a construção de soluções a determinados problemas que nós identificamos juntos com eles. Tá? Então, aqui nós formulamos um, um formuláriozinho mesmo, uma ficha, né, contendo uma situação problema fictícia, tá? Perguntas geográficas, 3 perguntinhas, e os estudantes tinham que apresentar qual seria o problema, uma solução, etapas e um efeito esperado com isso. Aqui a gente esperava que esse trabalho de campo pelo território contribuísse para ativar também a cidadania, né? Eu percebo que foi um trabalho bem mais longo, tá? Aqui também estruturamos as respostas em potentes, medianas e frágeis, né? Então, os problemas que os estudantes encontraram, as soluções também encontradas por eles, tá? Então, que já é fechando a tese, né? Chegando na etapa final da construção, é a potência da geografia na escola, empoderar pelo conhecimento científico para pensar em soluções para o mundo com referência no território vivido. Então, fazer esse trânsito entre escalas, né? A situação problema 2, que também emergiu a partir desses estudantes, e repetimos o mesmo processo. Bom, enfim, espero que tenha contribuído de alguma forma, né? E, de fato, o trabalho de campo, apesar de parecer uma atividade bem tradicional, é possível ousar com ele. Caso algum colega queira seguir por esse caminho, queira seguir por esse método, quiser conversar, me disponibilizo e agradeço aí a oportunidade de conversar com o grupo. Desejo sucesso com as pesquisas, tá? Não desistam, às vezes dá um pouquinho dessa vontade, mas espero que vocês se descubram, né, nesse processo. É de fato um período de autodescoberta, tá? Um grande abraço a todos e até mais. Bons estudos.